A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Amigos e companheiros da Rádio Rio de Janeiro, nosso boa tarde. O programa Movimento Espírita em Foco, temporada Tempos de Recomeçar, está no ar, em mais uma edição comemorativa dos 50 anos da emissora da Fraternidade. Queremos sempre abrir os nossos microfones dando boas notícias a todos, mas enquanto isso não é possível, não é realidade, nós temos que dar todas as notícias que nos chegam. Falamos do Evangelho de Jesus, falamos do amor, como do amor fala esta canção do grupo Alma Sonora, CD Equilíbrio, música, boas notícias, para iniciar o nosso bate-papo da tarde de hoje. Que o amanhecer é lindo, o homem é iluminado, fome é coisa do passado. Hoje os jornais disseram: não há drogas, não há vício, não existe desperdício. Hoje os jornais disseram que há muito mais sorrisos, animais protegidos, o ar não é poluído. Hoje os jornais disseram: bondade não é um jogo, verdade não é um logro. Hoje o amor é sol de bem querer. Hoje o amor é vida por viver. Hoje o amor sou eu. Hoje o amor é você. Hoje o amor é sol de bem querer. Hoje o amor é vida por viver. Hoje o amor sou eu. Hoje o amor é você. Hoje o amor sou eu. Hoje o amor é você. Hoje os jornais disseram: bondade não é um jogo, verdade não é um logro. Hoje o amor é sol de bem querer. Hoje o amor é vida por viver. Hoje o amor sou eu. Hoje o amor é você. Hoje o amor é sol de bem querer. Hoje o amor é vida por viver. Hoje o amor sou eu. Hoje o amor é você. Hoje o amor sou eu. Hoje o amor é você. Hoje o amor sou eu. Hoje o amor é você. Movimento Espírita em Foco. Entrevista. Há algumas semanas, nós conversamos aqui com uma companheira que durante 28 anos esteve à frente de um dos programas de maior audiência na Rádio Rio de Janeiro. Conversamos com Marilena Mota, do programa Educar para Crescer.
que após tantos anos de serviços prestados ao movimento espírita e à Rádio da Fraternidade, passava o bastão para 2 outras companheiras. A Marilena, na realidade, não se afastou totalmente da rádio. Ela continua nossa conselheira, continua participando das nossas atividades, mas, depois de tantos anos, obviamente, todos nós, principalmente as mulheres, nós temos filhos e netos que chegam e nós precisamos dividir o nosso tempo nesse espaço chamado vida física, encarnação, para também estar ao lado dos nossos amores. Então, ao passar o bastão para frente, a Marilena escolheu companheiras outras que estavam em condições de assumir o programa. E hoje nós vamos conversar com uma delas, a nossa companheira Sheila Falé, que hoje dirige o programa Educar para Crescer, produz e faz desse programa um sucesso contínuo na nossa programação. Por isso recebemos com muito carinho a nossa irmã para um bate-papo conosco. Sheila, boa tarde. Nossos agradecimentos pela sua participação neste projeto de comemoração dos 50 anos da Rádio Rio de Janeiro, de forma diferenciada, distanciados uns dos outros, mas estamos comemorando com muito carinho e com muita gratidão o Jubileu de Ouro da nossa amada Rádio da Fraternidade. Olá, Cláudia. Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Desejo a todos votos de muita paz e que Jesus abençoe a todos. Cláudia, é uma alegria estar aqui com você. Estou muito feliz e honrada em participar deste programa Movimento Espírita em Foco, temporada Tempos de Recomeçar, em comemoração ao Jubileu de Ouro da rádio. São 50 anos de trabalho ininterrupto e para mim é uma alegria imensa, é uma gratidão enorme que vai do fundo do coração poder participar, fazer parte desta linda família da emissora da Fraternidade. Gratidão do fundo do coração. Cláudia, aproveito também para deixar o meu carinhoso abraço para a nossa querida amiga Marilena Mota, que dirigiu o programa Educar para Crescer por 28 anos, com todo o seu amor, com todo o seu talento e profissionalismo. Ela é uma pessoa assim, que é uma referência, um exemplo para todos nós e para mim em especial, né? Ouvi o programa da sua entrevista com ela, foi maravilhoso e sempre temos muito que aprender com a nossa querida Marilena. Então, Marilena, um grande abraço para você, viu? Saudades. Sheila, quando você chegou à rádio, já foi com o compromisso, com o comprometimento de estar no comando desse programa de tanto sucesso na nossa programação? Qual é a história de Sheila Falé com a Rádio Rio de Janeiro? Cláudia, a nossa querida amiga Marilena conduziu o programa Educar para Crescer durante 28 anos com maestria. Tornou o programa um verdadeiro sucesso, com altos níveis de audiência, pelo seu carisma, pela sua identificação com o público de forma sempre muito respeitosa e carinhosa, e nos trouxe muito conteúdo e informação. Eu creio que para a Marilena tenha sido muito difícil ter que se afastar do programa. Depois de tantos anos de trabalho, 28 anos, é muito tempo. Mas, como você mesma disse, ela continua fazendo parte da família da emissora da Fraternidade como conselheira, para a nossa alegria. Então, ela ainda está conosco. Mas chegou o tempo em que ela sentiu necessidade de se dedicar ainda mais à família, dar atenção aos filhos, aos netos, o que é natural, não é mesmo? Então, nesse período em que ela decidiu se afastar do programa, ela sentiu a necessidade de passar o bastão. E veio a pergunta, para quem? E foi assim que a Marilena convidou a nossa querida amiga Cristiane Drux para estar à frente do programa Educar para Crescer. A Cris é jornalista, diretora da área de comunicação social espírita do CERJ
que é a nossa federativa no nosso estado, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e na época ela trabalhava com turismo e tinha muitas atividades. A Cris, então, ficou muito feliz com o convite da Marilena e disse a ela, naquela época, que iria convidar mais uma pessoa para estar com ela, dividindo a bancada do programa, porque realmente ela tinha muitas atividades, então ficaria difícil ela assumir a bancada do programa sozinha. E aí ela conversou com a Marilene e falou que iria então convidar uma segunda pessoa para estar com ela, e ela lembrou de mim. Na época nós já trabalhávamos juntas, né, no CERJ, eu já pertencia à área de comunicação social espírita, trabalho com ela até hoje no CERJ, e ela então me fez o convite, esse generoso convite. Eu fiquei muito, muito, muito feliz com o convite, mas ao mesmo tempo eu confesso a vocês, meus amigos ouvintes, que eu fiquei preocupada. É claro que a gente fica muito preocupado, né? Porque nós sabemos da imensa responsabilidade de aceitar um convite como esse para substituir a Marilena, para acompanhar a Cris e estar à frente de um programa na Rádio Rio de Janeiro. É uma responsabilidade enorme, enorme. Então, meu coração realmente, ele pulou de alegria, mas a responsabilidade bateu sim. E eu sempre tive um imenso carinho pela Rádio Rio de Janeiro, porque faz parte das nossas vidas, não é? A rádio faz parte das nossas vidas. E eu já me sentia também, além de fã, de ouvinte e muito fã da rádio, eu me sentia amiga da rádio, porque naquela época eu já participava de algumas atividades com vocês. Por exemplo, eu lembro agora, Cláudia, em 2016, quando nós participamos juntas daquele projeto inovador, maravilhoso, do nosso amigo Oceano Vieira de Mello, que montou pela primeira vez a primeira mostra de filmes espíritas do estado do Rio de Janeiro, lá no Cinema Odeon, na Cinelândia. Aproveita a gente aqui para enviar o meu abraço para a Cris, viu, Cris? Um beijão para você. E manda também um abraço muito carinhoso para o Oceano e para sua esposa Sônia, que também é uma querida amiga, então deixa aqui meu abraço para vocês, viu? E na época, né, Cláudia, você através da Rádio Rio de Janeiro, eu já através do CERJ, participamos junto com o Oceano dessa primeira mostra de filmes espíritas. E, inclusive, eu lembro que nas primeiras reuniões quem estava presente era o Gerson Monteiro. Então, para mim foi uma alegria enorme estar na rádio com vocês, participando de reunião. Depois você me recebeu muito bem também no seu programa Movimento Espírita em Foco, em que você entrevistou a Vera de Paula para falar sobre o filme da Ivone Pereira. Você também recebeu o Oceano, também eu fiquei acompanhando, né, na rádio. Então, naquela época nós já estávamos formando laços de muita amizade, sem contar que a gente sempre se encontrava nos eventos, né, nas diversas ocasiões do Movimento Espírita, nos aniversários da rádio, no CERJ. Então o carinho pela Rádio Rio de Janeiro sempre foi muito grande, muito genuíno, muito verdadeiro, uma sensação de gratidão muito grande por estar com vocês. E aí eu aceitei o convite da Cris e então fiz parte e estou fazendo parte até hoje da bancada do programa Educar para Crescer com muita alegria e enorme sentimento de gratidão. Quando nós somos convidados para assumir um compromisso, principalmente um compromisso como esse, de estar num programa de rádio, falando para tantas pessoas, levando informações tão importantes, todos nós somos inundados, assaltados por uma série de emoções e de sentimentos. Qual foi o teu sentimento? Qual foi a tua emoção ao receber esse convite e como esse sentimento hoje te leva a estar sozinha à frente desse programa, sozinha no modo de dizer, porque quem fazia o programa com você não está mais podendo realizar, mas você continua firme, levando o programa com muita dedicação e com muito sucesso. Como é que você se sente realizando essa atividade?
Cláudia, quando recebi o convite, realmente o meu coração disparou de alegria, de felicidade, não é? Pela oportunidade de fazer parte da família da Rádio Rio de Janeiro, porque o convívio passa a ser muito maior. Nós passamos a estar juntos, conversando juntos, trocando ideias juntos, participando de reuniões. Eu tive a grata alegria de participar do curso de locução com o nosso querido amigo Renaud Hetmani, que é da rádio, né? Um abração para ele. E é uma sensação também, ao mesmo tempo, de preocupação, sim. Ficamos preocupados porque a gente tem que dar o nosso melhor. Temos que fazer com que o nosso programa seja um programa bom, que seja um programa que traga informação, mas que seja também alegre, seja bom, que as pessoas tenham vontade de ouvir, não é? Então a gente chegava ali para gravar o programa, que era ao vivo. Quando a gente chega naquele ambiente ali, daquele aquário, daquela salinha, para gravar o programa, olha, amigos ouvintes, a vida fica lá fora, a gente entra numa outra esfera, sentimos muito a presença dos mentores espirituais do nosso lado, e o programa, ele corre bem, a gente recebe o carinho do público, vocês não têm ideia como é bom, como é gratificante receber o apoio de vocês. Vocês mandam mensagens de tanto apoio, de tanto carinho, que é gratificante. E é muito aprendizado. Né? É muito aprendizado. É muito bom fazer parte desse programa. E aprendendo muito com a Cris. A Cris foi jornalista da Globo News, ela tem uma experiência muito grande, não é? De rádio, de TV. Então a Cris é uma pessoa espetacular que eu aprendi muito. Então foi aprendizado com a Marilena através do seu programa e com a Cris, estando com ela ali do lado, aprendendo a produzir programa, fazer roteiro, né? O contato com os convidados antes do programa. Então para mim realmente tem sido de grande aprendizado mesmo, em todos os sentidos, né? Então, para estar na Rádio Rio de Janeiro, para mim, realmente foi um presente. Foi um presente de Deus, viu? O programa Educar para Crescer, ele foi criado, foi desenvolvido com um objetivo. A época em que ele foi oferecido à primeira apresentadora. Hoje, quais são os objetivos do programa Educar para Crescer? O que mudou? Como é que você sente um programa que tem um título, né, tem um nome tão importante, Educar para Crescer? Como é que você sente esse programa hoje, os objetivos desse programa hoje? Porque cada programa aqui da nossa emissora, ele tem um direcionamento. Qual do programa Educar para Crescer hoje, 2021? Cláudia, para a gente falar sobre o objetivo do programa, a gente tem que lembrar, em primeiro lugar, do título do programa, que se chama Educar para Crescer. E para a gente falar um pouquinho de educação, a gente convida o benfeitor Emmanuel para dar uma ajuda para a gente, né? Que ninguém como o benfeitor Emmanuel para falar sobre a importância da educação. Então ele diz assim: educa o terreno e terás o pão farto. Educa a árvore e receberás a bênção da fartura. Educa o minério e obterás a utilidade do alto preço. Educa a argila e plasmarás o vaso nobre. Educa a inteligência e atingirás a sabedoria. Educa as mãos e acentuarás a competência. Educa a palavra e colherás simpatia e cooperação. Educa o pensamento e conquistarás a ti mesmo. Sem o alfabeto anoitece o espírito. Sem o livro, falece na cultura. Sem o mérito da lição, a vida seria animalidade. Sem a experiência e a abnegação dos que ensinam, o homem não romperia as faixas da infância. Em toda parte vemos a ação da providência divina no aprimoramento da alma humana. Aqui é o amor que edifica. Além é o trabalho que aperfeiçoa. Mais adiante é a dor que regenera. Meus amigos,
A terra é nossa escola milenária e sublime. Jesus é o nosso divino mestre. O Espiritismo, sobretudo, é obra de educação. Façamos da educação com o Cristo o culto de nossa vida, para que a nossa vida possa educar-se e educar como o Senhor, hoje e sempre. Essas palavras de Emmanuel estão no livro Taça de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o objetivo do programa é esse. É a gente falar sobre humanidade. É estarmos com Cristo. É falarmos sobre a educação com Jesus, para que a gente possa melhorar a nós mesmos, né? Então, para isso, a gente traz pessoas que lançam livros, a gente estuda biografias de pessoas assim, de personalidades. Então a gente fala sobre Alta de Souza, a gente fala sobre Bezerra de Menezes, a gente fala sobre Bittencourt Sampaio. Trazemos pessoas para estudar o Evangelho, né, passagens do Evangelho. Um querido amigo que nos tem ajudado muito nessa tarefa é o Felipe Mascarenhas, lá do Sul, palestrante espírita, escritor. Então ele está sempre participando do programa também para conversar um pouco e trazer passagens do Evangelho, né? Já tivemos a presença do professor Severino Celestino, falando sobre a paixão de Cristo e trazendo o Jesus histórico também, nessa visão judaico e cristã, e também sobre a luz da doutrina espírita. Então, trazemos também no programa exemplos de pessoas que trabalham, exemplos de pessoas que trabalham em obras sociais, como tivemos agora um programa falando sobre a fome, em que o Centro Espírita Altivo Panfiro, de Vargem Grande, tem feito um excelente trabalho na área da educação e na área da assistência social, levando às famílias um pouco de consolo e muitos alimentos também. Mas não esquecendo da educação, porque lá as pessoas assistidas recebem aulas de evangelho, elas estudam a doutrina espírita. Então eles são um exemplo, o SEAP tem sido um exemplo. E tem sido assim o nosso programa. E é um pouco diferente da Marilena só pelo estilo da pessoa, né? Porque ela é uma pessoa, sou outra pessoa, mas eu acho que a essência continua a mesma. Na minha visão, a essência é a mesma, porque o programa da Marilena era assim também. Ela estudava o Evangelho, ela trazia os convidados para falarem das suas obras, dos seus livros, ela também falava sobre obra social. Então, eu creio que o programa ele se mantém na mesma linha da Marilena, mas cada um emprega o seu estilo, né? Porque somos pessoas diferentes. Então, às vezes dá uma cara um pouco diferente, mas eu creio que a essência do programa Educar para Crescer seja essa. É aquilo que o benfeitor Emmanuel falou, né? Educa o terreno e terás o pão farto. E esse pão que seja dentro das nossas almas, que seja dentro dos nossos corações e que possa se refletir também em trabalho para o próximo. É o trabalho no individual para que nós possamos crescer como pessoas, como indivíduos. É o trabalho no coletivo, em que a gente se doa para o próximo, fazendo aquilo que Jesus nos pediu, que amem-se, né? Amem uns aos outros como eu vos amei. E é também um trabalho dentro da fé, dentro da parte do coração que nos liga ao Pai, que nos liga de volta ao Pai. Já tivemos programas também falando sobre a oração, sobre a fé, não é? Então eu creio que o programa Educar para Crescer é isso, é tudo aquilo que envolve a educação no eu e você, e no eu e o Pai, não é? Visando realmente essa unidade como um todo dentro do crescimento, tendo o Cristo como bússola, como uma divina bússola, como também nos ensina Emmanuel.
Mas agora vamos a um pequeno intervalinho e nós voltamos já já. Não saia daí não, fique conosco nestas comemorações dos 50 anos da Rádio da Fraternidade. Estamos prestando a nossa homenagem às vozes de homens e mulheres que trouxeram a rádio até aqui, que fazem a nossa programação no ar 24 horas, fazendo dela uma grande prestação de serviço à doutrina espírita. Nós voltamos já já. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Estamos de volta com esse bate-papo gostoso com Sheila Falé, atual apresentadora do programa Educar para Crescer. Fatos marcantes, Sheila. Todos os programadores têm sempre uma história que chamou a atenção, que marcou, que se tornou inesquecível dentro das experiências vividas quando eles estão no comando à frente dos programas. Qual é a história que marcou a sua trajetória dentro do Educar para Crescer? Qual foi o fato, o que foi que aconteceu que você hoje considera inesquecível e que sempre você vai se lembrar como uma experiência vivida aqui na Rádio Rio de Janeiro, dentro de uma programação que você realiza com tanta maestria, com tanta dedicação? Cláudia, são tantos programas bacanas que a gente participa, são tantas histórias de vida que fica até difícil a gente escolher um, não é? Eu aprendi muito com o programa Paixão de Cristo, com o professor Severino Celestino, um programa sensacional, porque ele conta histórias que nos remetem a Jerusalém, ao Monte Sião. Então, a gente se emociona com as histórias dos convidados. Os programas de ação social são os que mais me envolvem. O programa que fizemos contra a fome, o programa sobre o Solar Meninos de Luz, que conta a história ali daquelas crianças que vivem ali na comunidade do Pavãozinho. Mas assim, uma história que me marcou mesmo, nem foi comigo de forma direta, foi com a nossa querida Marilena Mota. E eu entrevistei a Marilena no programa e eu fiz exatamente essa pergunta para ela, para Marilena. E o que ela me respondeu, como foi comigo, porque ela estava me contando a história e estava dentro do programa Educar para Crescer, me serve de lição. E é por isso que eu vou trazer essa história aqui. Quando a Marilena conta que um rapaz, ele estava com a intenção de cometer suicídio, ele deixou um bilhete, se não me engano, para a família, para a mãe. Ele sai de casa, pega um táxi e vai se dirigir para um determinado local e pede para o motorista levar, né? E o motorista estava ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, perguntou para ele se ele se incomodava, ele disse que não. E, enfim, ficou ouvindo o programa Educar para Crescer. Justamente na hora que o menino entra no táxi, estava passando o programa Educar para Crescer com a Marilena Mota. E ela conta, então, que o rapaz ficou muito tocado durante o programa e ele viu, né, que tem a existência da alma, é um fato a existência da alma, que todos os dias são dias de recomeçar, todos os dias a gente tem novas oportunidades na vida, que Jesus está no comando. Então ele ficou muito sensibilizado com o programa dela e ele então virou para o motorista e pediu para voltar para casa. A pessoa que, acho que se não me engano, a mãe dele conhecia o programa, conhecia a Marilena, ouvia o programa Educar para Crescer e ligou para a rádio para contar essa história, né? Isso como é que eu posso dizer, me emocionou muito, porque a gente vê a importância que o programa tem. E um segundo fato que aconteceu, que também me marcou muito, foi quando eu entrevistei a Lúcia Garcia. Ela é médium e ela faz psicografia. Nós estávamos ao vivo na rádio e ela falando sobre todas as cartas consoladoras que ela recebe.
dos entes queridos que se foram, né, que estão no outro plano espiritual, e uma mãe fala que ela só gostaria de saber se a pessoa estava bem, se a pessoa que tinha ido estava bem, tinha partido para a pátria espiritual. A Lúcia chegou e falou assim, olha, ele avisa que está bem. Aí eu já achei interessante ela falar ele, porque a pessoa não disse o nome, se era ele ou ela. E aí ela pega e escreve assim, e aí ela eu acho que ela não respondeu nada, a Lúcia vira e fala assim, o seu filho está bem, o seu filho. Aí ela começa a chorar, o ouvinte escreve lá, filho, meu filho. E a Lúcia chega e fala o nome do rapaz, eu não lembro se era Enzo, se era Henrico, alguma coisa assim. Eu não lembro do nome do menino, era alguma coisa com a letra E. E a moça então escreve o nome do rapaz. Nossa, foi uma emoção tão grande que eu tive que me segurar para não chorar. Foi demais, ao vivo, que a gente leu as mensagens dos ouvintes e foi ali na hora e ela recebendo a mensagem do Espírito e depois ela realmente recebeu uma psicografia para essa mãe. Então foram 2 ocasiões assim que me deixaram assim impressionada e alegre, feliz, né, de ver realmente a importância que tem os programas da Rádio Rio de Janeiro. São fabulosos. Programas com convidados não são tão fáceis assim de fazer como pode parecer, né? Nós sabemos bem disso. E cada vez que nós convidamos alguém para estar conosco, nós temos um objetivo para a participação daquela pessoa, daquele convidado, daquele assunto que nós vamos tratar. Me diga, minha amiga, um assunto e um convidado em que você, na hora em que montou o programa, em que você, na hora em que pensou na estrutura que o programa deveria ter, foi aquele assunto ou aquele convidado que você disse, esse convidado vai fazer uma diferença imensa para os ouvintes que estão nos acompanhando. Esse programa vai marcar a história do Educar para Crescer. Fala aí conosco. Um convidado que para você marcou, todos são importantes. Queremos aqui deixar bem claro, todos os assuntos são importantes, mas às vezes, por alguns motivos, nós estamos vivendo situações, por exemplo, específicas hoje, em que na hora em que nós montamos um programa, nós pensamos em como está o sentimento, a vida das pessoas, e aí pensamos, não, essa semana nós queremos trazer esse assunto, porque sabemos que vai fazer toda a diferença para aqueles que nos escutam. Temos, sim, muitos convidados que nos emocionam muito, que sempre nos contam histórias de superação, de amizade, de fé. É até difícil nomear. Mas tem um em especial, que é aquilo que você falou, né? É uma pessoa que realmente faz a diferença, e eu acho que esse programa, eu posso considerar assim, como sendo um dos programas mais importantes do Educar para Crescer, neste período em que eu estou produzindo, que foi a entrevista com o querido amigo Wagner Moura, do Fraternidade Sem Fronteiras. Foi um programa que falava sobre o projeto Fraternidade na Rua, com parceria da Clínica da Alma, em que eles atendem cerca de 350 pessoas em situação de rua, que vão para a instituição, podem tomar banho, podem almoçar, podem se alimentar, tem todo atendimento médico. Então é maravilhoso o trabalho dele. Ele conta a história quando ele estava andando na rua, vendo as pessoas, né, nessa situação tão lamentável, que ninguém deveria estar numa situação dessa. Ele conta a história e ele se pergunta o que fazer para ajudar. E o Wagner, para mim, ele é um exemplo, porque muitas das vezes nós pensamos nas autoridades, nós pensamos no poder público, que tem realmente a sua responsabilidade, mas em momento nenhum ele falou isso. Em momento nenhum. Ele virou, olhou para a pessoa que estava naquela situação tão difícil e pensou, o que eu posso fazer para ajudar? E isso para mim foi assim, de um exemplo, mas de um exemplo. Então, a quem não assistiu o programa, vale a pena assistir, vale a pena olhar o site
do Fraternidade Sem Fronteiras, é fraternidadesemfronteiras.org.br. Vocês vão ver ali várias frentes de trabalho em que eles ajudam as pessoas, não só no Brasil, como também da África. Eles ajudam crianças com microcefalia. Eles têm um programa do Brasil, Coração que Acolhe. Eles têm um programa do Brasil também, que é a Orquestra Filarmônica Jovem Emmanuel. Eles têm trabalhos em Moçambique, em Madagascar, maravilha, vários lugares em que Ação Malawi, né? Eles têm o Jardim das Borboletas também, que acolhem, estima-se que 1.600 pessoas no Brasil vivem com aquele problema de pele que é epidermólise bolhosa. Se eu não me engano, o nome da doença é essa. E eles atendem essas crianças, essas pessoas, não é? Então, é um trabalho de humanidade, é um trabalho de cidadania, é um trabalho em que ele realmente oferece a oportunidade da gente vivenciar a passagem do Evangelho do bom samaritano. Nós precisamos vivenciar o bom samaritano, ajudar sem olhar a quem, ajudar quem precisa. E o Brasil agora passa por um período tão difícil, com tanta fome, com tanto desemprego por causa dos efeitos da pandemia, e é um momento mais do que nunca de nós nos darmos as mãos, de ajudarmos uns aos outros. Se a gente não pode acolher de uma forma, a gente pode ajudar financeiramente, a gente pode doar uma cesta básica, a gente pode doar um agasalho, um prato de comida. Então, tem tantos projetos bacanas na internet em que realmente a gente pode ajudar um pouquinho. Se cada um fizer algo por alguém, não vai ter ninguém passando fome no nosso Brasil. Não vai ter ninguém sentindo frio. E todos nós podemos realmente nos sentir amparados e amados. Então, para mim, a entrevista com Wagner Moura realmente é inesquecível. A Rádio da Fraternidade. A rádio que toda a família pode ouvir. Muitas vezes nós repetimos essa frase aqui nos nossos programas. E algumas pessoas talvez não saibam ainda que a autoria dessa frase é de Gerson Simões Monteiro. Numa conversa, num bate-papo, com algumas pessoas, certa feita, estava se procurando um adjetivo para a Rádio Rio de Janeiro, e ele falou: a Rádio da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. Como você, Sheila Falé, como ouvinte da rádio, vê essa atuação da Rádio Rio de Janeiro junto ao movimento espírita? O Gerson, como sempre, super inspirado, não é mesmo, Cláudia? A Rádio Rio de Janeiro é, sim, a emissora da fraternidade em que toda a família pode ouvir. É isso aí. Esse título resume muito bem a essência da Rádio Rio de Janeiro. E ninguém melhor do que o Gerson para definir, não é mesmo? Porque qual é o principal objetivo da rádio? Qual é a sua missão? E nós encontramos a resposta no fundamento da Fundarso, que é a operadora da rádio, Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso, que nos diz: divulgar a doutrina espírita, incentivar a educação, a cultura, a formação moral e ética do ser humano, através dos meios de comunicação. Então essa é a missão da Rádio Rio de Janeiro. Falar de educação, do estudo das obras da doutrina espírita trazidas pelo nosso codificador Allan Kardec, o estudo do Evangelho do Cristo, falar sobre arte, que tanto nos encanta e nos ilumina, falar de cinema, falar de teatro, falar sobre música, sobre pintura, falar sobre obras literárias edificantes que têm como base a doutrina espírita e o Evangelho do Cristo. Falar sobre cidadania,
sobre obras sociais, falar sobre os jovens e dar espaços aos jovens para que eles possam falar também. Falar sobre os trabalhos sociais do ponto de vista do voluntariado. Falar sobre trabalho voluntariado, sobre o voluntário espírita. Falar sobre saúde mental, em que trazemos convidados das mais diversas áreas da saúde, médicos, psiquiatras, psicólogos. Vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre saúde mental, dar espaço a programas de valorização da vida, como fizemos diversas vezes ao entrevistar o CVV, o Centro de Valorização da Vida, e o projeto Cartas para a Vida, por exemplo, com a Ananda Lima. Falar sobre assuntos da atualidade, sob o ponto de vista da doutrina espírita, como faz tão bem o nosso querido amigo Eduardo Araújo, que analisa os fatos do dia a dia sobre a ótica espírita. E também é psicólogo, nosso querido amigo Eduardo. Aliás, um abração para ele. Enfim, são tantos programas no hall da grade da Rádio Rio de Janeiro, que pelo seu importante conteúdo, né, sabemos que é sim para toda a família. O conteúdo da rádio é para toda a família e também é fraterno, porque a nossa forma de falar é fraterna e também porque a rádio ela conversa com todos os ouvintes, de todos os níveis sociais. Não existe diferença. O ouvinte mais humilde, a senhorinha que está em casa, o professor. Então nós temos uma forma de falar fraterna que atinja todos os corações. E isso é ser fraterno. Além disso, a rádio também recebe ouvintes de todas as religiões. Nós falamos com todas as religiões, porque somos cristãos, porque a nossa base é o Evangelho do nosso Divino Mestre Jesus. Então, a Rádio da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, que é a emissora da fraternidade, é uma rádio que atende a toda a família e é fraterna, é a emissora da fraternidade. Então, quando o Gerson definiu o tema, quando ele definiu esse nome, ele estava muito bem inspirado. Nós nos lembramos dessa frase, Sheila, porque é muito importante nós podermos dividir com os nossos ouvintes a nossa gratidão àqueles que nos antecederam. A nossa gratidão à equipe de homens e mulheres que acompanhavam Geraldo de Aquino, que acompanharam João Pinto desde 1937, Leopoldo Machado, tantos outros que lutavam com imensas dificuldades para encontrar espaços nas rádios de então para que um programa espiritualista pudesse ir ao ar. A luta daquela equipe de homens e mulheres que lançaram a ideia da compra de uma ortoga, como falamos no resumo na semana passada, muito resumido mesmo, pelo tempo exíguo que nós temos, mas que estará publicado, voltamos a repetir, no nosso site, a história completa do surgimento da Rádio Rio de Janeiro, e que faz com que hoje nós nos sintamos orgulhosos de aqui estar. Mas o nosso orgulho não é pelo nosso trabalho, o nosso orgulho é pelo trabalho de toda a imensa família fraterna espírita. Porque não foram só aquelas pessoas que lutaram para que uma ortoga pudesse ser concedida para que nascesse a Rádio da Fraternidade. De 1937 a 1971, quando a nossa ortoga foi publicada, foram anos árduos de luta e de trabalho. Hoje, a nossa luta é diferente, mas não menos importante, porque estamos aqui para criar novos 50 anos. Para que aqueles que venham após nós possam fazer também um crescimento ainda maior da Rádio Rio de Janeiro. Por isso, nós sempre solicitamos aos nossos convidados, nessa edição especial de comemoração, que deixe uma mensagem para os nossos ouvintes, para que os nossos ouvintes possam perceber a humanização dos homens e mulheres que fazem a programação da Rádio Rio de Janeiro e a importância que cada ouvinte tem para nós. Sua mensagem, amiga.
A gratidão a esses homens e mulheres que ajudaram a construir o que a Rádio Rio de Janeiro é hoje é imensa. Homens como Geraldo Jaquino, o nosso querido Gerson e tantos outros que estiveram no comando da rádio, na diretoria, na equipe técnica. Sem os técnicos, não existiria a rádio. Como você mesma disse, Cláudia, os trabalhadores de ontem e de hoje que formam a nossa Rádio Rio de Janeiro merecem toda a nossa gratidão e o nosso reconhecimento. Cada um com a sua tarefa, cada um com a sua função, todos juntos para que a emissora da Fraternidade siga até aqui e vá mais longe, que venham mais 50 anos de trabalho. Foram 50 anos de trabalho de domingo a domingo, 24 horas de programação diária. É muito trabalho, é muita dedicação e muito profissionalismo. Então, que nós possamos continuar juntos, continuarmos trabalhando com responsabilidade, levando aquilo que temos de melhor para os nossos queridos amigos ouvintes. Que possamos sempre nos basear nas palavras de Jesus, no nosso comprometimento com o Evangelho e nos ensinamentos de Kardec, e que possamos levar esses ensinamentos aos corações de toda parte. Hoje, com a globalização, com a facilidade que temos através das mídias sociais, a Rádio Rio de Janeiro alcança corações do outro lado do oceano, com temas que atingem a todas as pessoas, a todos os corações, de todas as idades, de todos os lugares. Então, que possamos nos manter unidos, que possamos continuar trabalhando no bem. E lembrando Emmanuel, no livro Emmanuel, com psicografia de Chico, ele nos diz: o essencial é meter mãos à obra, aperfeiçoando cada qual o seu próprio coração primeiramente, afinando-o com lição de humildade e de amor do Evangelho, transformando em seguida os seus lares, as suas cidades, os seus países, a fim de que na terra respire a mesma felicidade e a mesma beleza dos orbes elevados, conforme as nossas narrativas do infinito, pelo benfeitor Emmanuel. Então, queridos irmãos, que possamos seguir trabalhando na tarefa do bem. Quero deixar aqui o meu emocionado abraço, a minha imensa gratidão a todos os ouvintes e a todos os companheiros da Rádio Rio de Janeiro, dessa linda família que nós formamos e que nós amamos tanto, como realmente sendo família do nosso coração. Que estejamos com a fé no Cristo, a esperança no porvir, o coração alimentado pela esperança que virão tempos melhores. Sabemos da dificuldade do momento, mas para Jesus, sempre conosco, sempre alimentando o nosso coração com muito amor, com muita fé, na certeza de que o amparo do Mestre se faz presente hoje e sempre. Receba o meu carinho, a minha gratidão e a vontade de realmente continuar trabalhando no bem com muita humildade, porque o trabalho é de Jesus. Gratidão, amigos ouvintes, gratidão, querida Cláudia, que Jesus ampare a todos nós. Fiquem com Deus, amigos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Sheila, querida, nós agradecemos a sua participação, a nossa imensa gratidão em nome da diretoria da Rádio Rio de Janeiro, por todos os seus esforços junto aos convidados, trazendo sempre assuntos interessantíssimos, tornando o programa um sucesso contínuo para cada geração que nos acompanha. Em 30 anos o programa evoluiu muito, nos 28 com Marilena, nesses 2 que está com você, ele cresceu e evoluiu e se torna cada vez mais um programa que os nossos ouvintes gostam, contam com as informações que ele traz. Então fica o nosso muito obrigado, a nossa gratidão pela sua participação nas comemorações do nosso Jubileu de Ouro, e nós te desejamos um final de semana de muita paz,
muita saúde, muita tranquilidade e até uma próxima oportunidade. Em breve nos veremos. Cláudia, obrigada mais uma vez por esse convite, por estar participando dessas comemorações pelo Jubileu de Ouro da Rádio Rio de Janeiro. Gratidão a todos os amigos da rádio, a todos os ouvintes e o meu abraço a todos, carinhoso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E de você, ouvinte, amigo da Rádio da Fraternidade, nossos companheiros de luta na divulgação dos postulados doutrinários. De vocês nós nos despedimos, desejando paz, saúde, tranquilidade, agradecendo a sua audiência, a sua participação e reforçando o convite. Mande a sua mensagem, mande o seu depoimento num pequeno áudio para o nosso WhatsApp. Aqui nós vamos encaixar todas as semanas. A voz do ouvinte é o nome do quadro que faz parte do programa Clube da Fraternidade. E lá, nós queremos que todos conheçam quem é você, ouvinte da Rádio da Fraternidade. Um final de semana de muita paz, de muita saúde e até a semana que vem. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.